Bom, vamos continuar aqui o react então que eu tava fazendo no vídeo de ontem. Posso deixar ele na descrição também, eu deixo esse na descrição do outro quando acabar. Então, se você não assistiu, vai lá ver a primeira parte, que aqui a gente já viu mais ou menos um terço. Eu espero acabar com ele hoje. Se ele não acabar hoje, se passar umas meia hora de novo e tiver faltando muito do vídeo, talvez eu faça uma parte 3. Se tiver faltando pouca coisa, a gente termina aqui mesmo, fica um pouco maior. Eu realmente estou tentando diminuir o tempo dos vídeos, mas eu acho que esse é um bom vídeo, então vale a pena, mesmo que tenha que picotar ele em várias partes. Mas enfim, é isso, vamos lá. Somente a BlackRock gerencia cerca de 10 trilhões de dólares em ativos. Desde 2018, Larry Fink, CEO global da companhia, em sua carta anual para os líderes das empresas em que a BlackRock investe e também aos acionistas da gestora, indicou que a sustentabilidade seria um critério fundamental na decisão dos investimentos. There has been a rebuke, if you will, to what some people call woke capitalism. What do you say to that? I look at what BlackRock's job is to provide hope. Because if you don't have hope, why on earth would you invest for 20, 30 years outcome? If we lose that long-term hope because of the narrative and all that stuff, it is going to be harder for the U.S. to have differential growth. Em suas cartas. Bom, e aí tem esse discurso que claramente, de novo, é aquele tipo de coisa. Nunca um representante, alguém que tem algum poder realmente, um burguês influente, vai chegar e dizer as suas reais motivações. Agora, para tem todas as questões que eu já abordei no outro vídeo, né? Então, caso você não tenha visto, mas toda essa questão do capitalismo consciente e tudo mais, só para confirmar, eles usaram o termo woke, né, aqui, então, tipo, sim, woke, que deu ali para ver pela legenda, na real. There has been Mas enfim, eu vou deixar mutado aí só pra eu ir explicando, aí repassa ali. E aí, bom, toda essa questão, cara, isso aí pode ser também por conta de que, para gerar uma imagem melhor, não, basicamente para gerar uma imagem melhor. Pode ter as outras questões que nós falamos, acho que eu falei no caso. Nós, o caralho, eu sou um. Que eu falei no vídeo passado, que pode realmente haver algum tipo de preocupação em tentar tentar amenizar a revolta, a indignação das pessoas. Então, você tenta para fazer que a coisa pareça mais bonita para diminuir a indignação das pessoas. Então não é tão ruim assim, porque eles estão pregando valores legais. Então, e aí no caso aqui o principal acaba sendo aqui sustentabilidade, né, o que é o principal assunto, ambientalismo e tudo mais, mas isso também pode entrar em várias outras questões, como a questão de gênero, LGBT, a questão racial, e qualquer outro tipo de minoria, qualquer outro tipo de coisa que você pegue, é basicamente para fazer uma média ali, o que a marca está fazendo, e não representa os interesses reais da marca. É importante ter isso em mente. Cartas recentes, principalmente a partir de 2021, Fink vem sendo mais rigoroso e apontando com mais força a necessidade de transformações profundas nos negócios, deixando claro que é necessário não esperar apenas os governos agirem em prol da sustentabilidade. O ESG é atualmente o coração da BlackRock e Larry Fink é apontado por muitos como o pai do ESG. BlackRock is a firm that tries to sell hope because why would anybody put something into a 30-year obligation unless you believe something is better in 30 years? O CEO da empresa no Brasil também deixa evidente a prioridade que a companhia dá aos princípios ESG, inclusive interferindo na formação das diretorias das empresas em que investem. A BlackRock também tem o entendimento que a mudança no board, a mudança na direção, ela é um dos principais vetores com que você pode provocar a mudança nas ações que a empresa está implementando ou não, né? Então, como a BlackRock trabalha? Ela trabalha induzindo e envolvendo e engajando a mudança cultural dentro da própria companhia. Então, bom, isso aí sobre eles influenciarem, isso aí acaba sendo natural. Não que seja certo, mas é natural que aconteça e é esperado. Agora, uma coisa que eu comentei, acho que por cima, assim, né, no vídeo passado, que eu comentei sobre o tom que o Brasil Paralelo quer dar
para isso. Então, com a trilha, edição e tudo mais, então dá esse negócio de tudo mais. Mas agora eu quero falar especialmente sobre essa visão conspiracionista, que acaba sendo tentadora realmente. Principalmente no seguinte, quando você não tem uma boa noção materialista de como é a realidade, você não tem uma noção grande do que é, e você vê algumas coisas que não fazem sentido, algumas incoerências, e você tenta tenta encontrar uma explicação para essas incoerências e tudo mais. E quando você não tem uma boa teoria, uma boa filosofia para colocar esses problemas e para encontrar as explicações, você vai acabar caindo em algumas coisas que, para quem tem, parece estupidez e balela, mas para quem não tem, pode parecer até mesmo inteligente. Então algumas pessoas até mesmo chegam a comparar a esquerda radical com teorias da conspiração, porque nós dizemos que os capitalistas controlam realmente a mídia, controlam a opinião pública, e isso justamente não é uma teoria da conspiração, é justamente isso que eu quero dizer. A gente tem que tirar esse tom de que isso é uma verdade não revelada que poucos sabem, que quase ninguém sabe. E aí tem que ter aquela trilha, parecendo que você tá descobrindo, sabe, essas trilhazinhas, e tem que ter essa iluminação e tudo mais. Tipo, claro, o canal ele tem o direito de ter a sua estética e fazer a estética que quiser, e eu acredito que a estética desse quadro seja mais pela questão de ser a face oculta, então por isso que a iluminação é mais indireta, para fazer referência à lua, porque ele fala da lua no final também. Então acredito que seja isso. Mas mesmo assim, essa é uma estética que acontece em outros lugares quando se fala desse tipo de teoria da conspiração. E acaba não se tendo muitas evidências, então as pessoas vão... Bom, a gente nunca vai ter tantas evidências porque eles querem esconder, então a gente tem que pensar por nós mesmos. Não é necessário. Por quê? No mundo de verdade, eles não conseguem esconder as evidências. Então aquele negócio que eu falei, os empresários controlam a mídia e a opinião pública. Isso não é algo conspiracionista se falar. Isso é algo que você pode facilmente ver com a simples contestação de que os jornais são empresas capitalistas. Além disso, seus anunciantes também são capitalistas. Assim como o YouTube, por exemplo, e você vai. E você sempre vai ver certos vieses nesses jornais. Você sempre vai ver tal viés lá. Então fica claro, principalmente depois que você estuda alguma coisa mais radical, então você tem essa visão radical e você vê os jornais falando, e você vê como que eles não estão mentindo necessariamente, mas eles estão dizendo aquilo da forma mais amenizado possível, ou tentando piorar ao máximo possível. Então, sempre dessa forma, lógico, normalmente não mentindo, às vezes até sim, mas normalmente não. Só que controlando, no fim das contas, a opinião pública. E como você vê que eles controlam isso? Porque essa visão que coincidentemente está nos jornais, que coincidentemente é o que é defendido por esses grandes empresários, essas coisas, e pelos think tanks que eles também vão financiar, coincidentemente, por que será? Essa é a opinião da maior parte das pessoas se você chegar e perguntar para alguém na rua. Então, entendeu? Porque a gente não precisa ser conspiracionista para entender essas incoerências, essas problemáticas da realidade. A realidade e o materialismo já nos bastam. Se você olhar a realidade procurando algo mais materialista, você já consegue entender e encontrar. Não precisa de teoria da conspiração. Então esse também para quem se sente tentado a tudo isso. Se for aquelas teorias da conspiração, tipo essas coisas mais de boa, que não afetam a vida de ninguém, tipo OVNIs, essas coisas assim, e você gosta de esperar nisso, cara, vai fundo, beleza. Mas essas coisas políticas que afetam e tudo mais, isso tem que ser completamente tirado, cara. A gente tem que ter uma teoria sólida que funcione e que tenha sentido. Uma pesquisa feita pela consultoria BTA, a pedido da revista Exame, com 280 das 500 maiores companhias brasileiras, levantou que 62% das grandes empresas dizem sofrer pressão do mercado por práticas ESG. E para 88% dos líderes empresariais, as ações... E isso vai ser uma questão que eu não vou nem precisar falar muito. Ele vai demonstrar o meu ponto, que é o seguinte. Além dessa questão de fazer a média, né? Então, tipo assim, diminuir, apaziguar a revolta pública diante de todas as catástrofes climáticas. E isso pode, como eu falei, entrar em questões de gênero, LGBT e raciais. Para diminuir a revolta do povo com esses problemas que são inegáveis, porque eles acabam batendo na própria população, e por mais que algumas vezes eles consigam fazer a gente como população, como
sociedade, digamos assim, né? Óbvio que a gente que tem essa consciência política não vai cair nisso. Mas muitas pessoas nem verem os problemas que estão os atingindo, alguns não são possíveis fazer isso. Mas tem outra questão. Além de querer apaziguar toda essa revolta, também tem a questão de que você pode, através dessas regulações e todas essas coisas assim, você pode prejudicar outras empresas que acabam tendo menos dinheiro para conseguir fazer essas coisas. E você acha que grandes empresários vão se fuder com isso? É lógico que não. Os empresários que vão se fuder com isso são os pequenos empresários, são os empresários que não vão ter condições de fazerem todas essas coisas aí. E aí é por isso que eles estão fazendo isso. E às vezes, até mesmo para estar, né, para serem empresas que você pode investir em capital, já são empresas maiores, já dá para considerar até, eles são os pequenos empresários dos grandes empresários, digamos assim. Mas mesmo assim, eles querem tirar o capital deles para ter para eles, para ter o mercado para eles, porque é mais vantajoso. Então, por exemplo, vamos supor que porque o mercado é o exemplo mais fácil que tem, porque tipo, a gente está falando de mercado. Então você fala em uma análise de mercado no sentido econômico, ainda fala de estabelecimento, mercado é a coisa mais fácil que tem para fazer. Então desculpa, eu vou por esse caminho, porque é até mais simples de entender também. Por mais que seja batido para quem já viu muito conteúdo disso. Mas enfim, pensa que existe uma rede de mercados muito grande, como sei lá, o Walmart, por mais que o Walmart tenha saído do Brasil, porque não deu certo aqui. Pensa que tivesse dado certo, pensa que é uma rede muito grande. E aí eu não sei, tipo... É que sei lá, cara, eu não sei citar supermercados muito grandes sem ser... Sei lá, cara, realmente eu não sei citar nomes. Tem os supermercados locais daqui, mas eu não sei se eles são grandes. Mas enfim, pensa que você tem um Walmart que é grande. Pelo menos lá nos Estados Unidos é grande. Então você tem o Walmart. E em contrapartida, nós temos o que eu acabei de citar, os supermercados locais, que não são tão grandes, lógico, também não são um mercadinho, mas também não são tão grandes assim e tudo mais. Agora imagina se eles têm que cumprir todas essas exigências e tudo mais, e acaba que eles não conseguem lidar com esses custos. Acaba que eles não vão conseguir lidar com isso. Mas essas empresas conseguem lidar com esses custos. O que eles podem fazer? O valor de mercado deles vai baixar, né, porque eles vão estar tendo prejuízo, então as ações deles vão baixar, e aí a outra empresa vai lá e oferece para comprar aquela empresa. Assim que ela compra aquela empresa, por mais que naquele local ela esteja dando prejuízo, como eles estão tendo lucros astronômicos, eles conseguem colocar dinheiro naquilo lá e gastar, e mesmo que continue dando prejuízo por algum tempo, em algum momento vai dar lucro de novo. Isso também é feito questão de baixar os preços para foder os concorrentes. Então tem várias... Isso se repete em vários pontos de... um conglomerado de empresas usa do seu poder para foder outras empresas e ficar maior ainda. Várias vezes isso acontece. Isso é normal no capitalismo, é natural, faz parte do que ele é. Então, tipo, acho engraçado conservadores se assustarem com isso. Como eu falei, a única forma coerente de você ser contra isso é basicamente você sendo só a favor de uma burguesia nacional, o que é muito próximo do fascismo, que é, no mínimo, engraçado. Para pessoas que se dizem ESG tem mais impacto na reputação das empresas do que nos seus resultados financeiros. A responsável pela pesquisa faz um alerta. Abre aspas. Se acham que sustentabilidade ambiental e social não impacta ainda nos seus negócios, isso vai mudar muito rápido. Fecha aspas. Aliás, na Bolsa de Valores brasileira, a B3, já existem 4 índices que listam as empresas que seguem o ESG. ISE B3, Índice de Sustentabilidade Empresarial, ICO2 B3, Índice Carbono Eficiente, IGCT B3, Índice de Governança Corporativa Trade, S&P B3 Brasil ESG, índice com as empresas mais engajadas em sustentabilidade. Recentemente, o país inteiro ficou em choque quando foi revelado um escândalo contábil em uma das maiores e mais conhecidas redes varejistas do Brasil, as Lojas Americanas. A empresa, que era indicada pelo ISE B3, Índice de Sustentabilidade Empresarial, se vangloriava de seguir as práticas ESG. Mas, durante 10 anos,
manipulou relatórios através de registros falsos que permitiam que melhorasse artificialmente seus resultados operacionais e ocultasse sua verdadeira situação financeira. Estima-se que o rombo chegue a mais de 42 bilhões de reais. Fraude que afetou diversos investidores, bancos, fornecedores e milhares de outras empresas no Brasil e resultou em uma crise de credibilidade de auditores e outras instituições financeiras. O gestor do Fundo Verde, Luiz Stuhlberger, afirmou que se trata da maior fraude da história corporativa do Brasil. Os critérios tradicionais para a escolha Bom, dos... isso não é uma contradição. É uma empresa que fez umas falcatrua. Grande surpresa. De novo, isso é natural do capitalismo. É o que eu falei no outro vídeo também, que não é algo que eu falei, como se eu tivesse descoberto isso. O objetivo principal do capitalismo é dar lucro. O que eu posso fazer? Se para dar lucro você tem que mentir, fazer merda, porra, cara, você vai realmente dizer que não, os empresários eles realmente não irão fazer atitudes imorais para priorizar seus lucros. Não, eles estão vendo aqui que se eles fizerem algo que é imoral, que é antiético, que é filha de uma puta, eles não irão fazer porque é antiético, mesmo que eles ganhassem dinheiro com isso. Com certeza, com certeza. Ah, mas é porque eles também faziam essas práticas ISG, então as empresas que fazem práticas ISG necessariamente elas estão mentindo, então sei lá o que. Não, cara, não. Isso é até um pouco de incoerência do vídeo dele, porque se importa mais você ter todos esses valores, por que a Americanas não foi ajudada pelos globalistas a continuar no mercado, já que era uma praticante do ISG? Por que o mercado, os capitalistas deixaram que ela ruísse? Pra mim, é porque eles não se importam com essas coisas de verdade, como eu acabei de dizer. Porque pra eles estão um pouco se fudendo pra essas coisas. Enfim. Investimentos costumavam ser a lucratividade e a análise de risco. Porém, depois do ESG, passaram a valer outros critérios que avaliam o suposto impacto dessas empresas na sociedade e suas boas práticas. Já se popularizou, inclusive, o termo investimento com propósito. Ou seja... E sabe, eu fico pensando, lógico, eu não vou dizer que essa é a solução que nós devemos adotar, porque não é uma solução. Mas, já que vocês são capitalistas e realmente vocês querem fazer de tudo para salvar o capitalismo, isso não seria bom para vocês? Sabe, eu realmente acho incrível, porque eu deveria estar argumentando contra pessoas que defendem o capitalismo sustentável e investimento com propósito, sabe? Também tem essas pessoas e pode ser que eu vá algum dia realmente vir aqui pra contrapor um vídeo de alguém que defenda esse tipo de coisa. Mas eu acho engraçado como que parece que na real os caras de direita odeiam essas soluções que poderiam até mesmo ajudar o capitalismo a se perpetuar, cara. Então, tipo, eu realmente acho isso engraçado. Ah, mas é porque isso não é o capitalismo que eu defendo. Bom, cara, de novo, o capitalismo ele não vai ser o que você defende, ele vai ser o que der lucro. Então, se o que você tá defendendo não dá lucro, é menos capitalista do que o que tá acontecendo, porque é o que dá lucro. Então, você é um pouco menos capitalista do que a realidade. Então é isso, cara. Desculpa, isso deve ser uma coisa bem triste pra você que deve adorar dizer que é capitalista. Ah, e detalhe, eu tô dizendo capitalista como ideológico, tá? Porque é muito importante ressaltar que capitalista como detentor de capital você não é nem fodendo, tá? Mas enfim, vamos lá. Se você for uma grande empresa com uma grande estrutura, como as empresas de capital aberto na Bolsa de Valores, você consegue acesso aos fundos de investimento e viabiliza as mudanças necessárias para incorporar as práticas ESG. O que não acontece com a maioria das empresas, que veem os seus custos aumentando, a pressão midiática crescendo e a exigência do consumidor se tornando cada vez maior. Na prática, as regulamentações geradas pelo ESG tiram do mercado
milhares de pequenas e médias empresas que não têm estrutura e nem capital suficientes para atender aos requisitos. Exatamente. Uma coisa que tinha me incomodado no meu paralelo é que eu tinha dito que os pequenos empresários se foderiam com isso porque eles teriam que comprar. Foi um equívoco eu ter dito que precisaria ser os pequenos empresários dos grandes empresários. Não que esses também não estejam no exemplo, mas é porque não precisa, porque você não precisa ser uma empresa de capital aberto para que outra empresa se ofereça para comprar a sua empresa. É só para comprar parte delas e comprar ações. Aí sim tem que ser. Mas não é necessário que seja uma grande empresa para ser de capital aberto. E mesmo que não seja a tática de comprar a empresa, só de você falir já está melhor. Porque, de novo, não quero que você pense na questão moral. Pensa como um capitalista. Você quer ganhar dinheiro. O que é melhor para você? Ter 5 concorrentes? Ou se você fizer isso aqui, você vai ter 4? O que é melhor para você? Logicamente, ter 4. Quanto mais você conseguir diminuir, melhor. Exigidos. Como consequências para o público consumidor, menos concorrência, fim da oferta de produtos e serviços que não sejam ESG. De novo, por que vocês querem isso? Vocês querem empresas que estão efetivamente tendo políticas que são ruins para o meio ambiente? Tipo, de novo, eu não acho que essas políticas vão salvar o meio ambiente, mas é um pouco melhor, isso não dá para negar, sabe? Tipo, é um pouco melhor. E aí você vê... Não vou deixar ele terminar desse ponto, porque esse é um ponto bom, vou guardar ele para depois. E produtos mais caros. Um exemplo disso é uma nova norma no Ministério de Minas e Energia que visa a transição energética, mas que na prática deve excluir mais de 8 entre 10 geladeiras. Olha aqui o que eu tô falando dos jornais. Eu não tinha percebido essa primeira vez que eu tinha lido isso. Vocês acabaram de ver o vídeo, né? Se vocês vieram do outro react, mas caso você não tenha visto, tá vendo aqui sem assistir o primeiro, deve estar boiando um pouco. Mas ele mostrou a origem do ESG, que tem a ver com a ONU, tá? Tem nada a ver com Lula. Olha a manchete. Medida ESG do governo Lula vai encarecer as geladeiras nos próximos anos. Puta que o pariu, meu. O que isso dá a ideia? De novo, a gente sabe de onde veio, né? A gente acabou de ver. Mas, o que dá a ideia pra uma pessoa que é despolitizada, não tem consciência e tudo mais? Que o próprio Lula, né? E ainda mais tá o governo Lula e tudo mais, mas pras pessoas, você fala o governo Lula, você tá falando o Lula. Então o próprio Lula foi lá e teve a ideia, vou criar o ESG. E aí esse bagulho, esse negócio que o Lula fez foi lá e fudeu o povo. Cara, tá ligado? É foda. Então, de novo, tá aí, tá demonstrado a questão que eu falei. E por que é vantajoso pra eles veicularem dessa forma? Por que é vantajoso? De novo, é só se dar uma análise mínima de interesse. Disponíveis no mercado nacional até 2026. Abre aspas para o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, José Jorge do Nascimento. Só vão ficar no mercado a partir de 2026 geladeiras com valor acima de R$4.000. E isso vai provocar um prejuízo gigante para a população das classes C, D e E. Fecha. Já digo aqui uma coisa, essa porra de classe A, B, C, D, isso aí não existe. Existe classe opressora e oprimida. Sabe há quanto tempo existem essas classes? Eu não sei te dizer o número, eu deveria saber. Mas um tempo para um caralho. Isso tá, tipo, desde antes de Cristo, muito antes do capitalismo. É antigo para um caralho. É antigo para um caralho. Classe opressora e classe oprimida. Então vamos começar por aí. Dentro da classe opressora nós temos níveis também. Então nós temos esses grandes bilionários. E um cara que às vezes, sabe, tipo, ele é um burguês menor. Então tá ali. Eu acho que os pequenos burgueses nem entram muito necessariamente nisso, porque eles também, por mais que eles detenham um meio de produção, eles ainda assim necessitam do seu trabalho para trabalhar, para viver, no caso, para trabalhar. Eles precisam de trabalhar para viver, por mais que eles também tenham um meio de produção, eles ainda necessitam do trabalho. Então, acho que eles não se encaixam como classe opressora. Eles também estão dentro da classe oprimida. E são um dos grupos também mais atacados.
né, pelos grandes empresários. Então, você tem a classe opressora que vai variar e tem a classe oprimida que vai variar também. Daí você tem, cara, a discrepância aí é gigante também. Você vai ter desde o cara que tá passando fome, do cara que é um mendigo, um cara que é completamente miserável, a um cara que vive bem, que tem uma vida boa. O cara ganha um bom salário, consegue. Tipo, o cara tem. Você perguntar pra ele se tá bem de vida, tô bem de vida, mas o cara ainda é da classe oprimida. Por quê? Porque ainda assim, se ele parar de trabalhar, ele vai estar na mesma situação que o cara mais miserável. Claro, isso aí é uma simplificação, porque normalmente quando as pessoas acabam tendo alguma ajuda quando perdem emprego e tudo mais, mesmo que passe toda a questão ali do que se paga a mais quando a pessoa é demitida, ainda assim ela vai ter uma ajuda de familiares, amigos e tudo mais. Mas do sistema mesmo, você não vai ter ajuda. Se você não for perder o emprego, você vai ganhar um dinheiro ali, né? Quando você é demitido, você ganha um dinheiro. Se você não pegar esse dinheiro e conseguir arrumar um emprego antes de acabar ele, ou é a ajuda de outras pessoas, ou você tá literalmente na mesma situação que um mendigo. Ou você guarda o dinheiro. Mas aí também é outra situação. E claro, é possível que um cara bem assalariado acabe se tornando um burguês também, justamente porque ele tem a capacidade, pelo menos, de guardar um dinheiro, que não é guardar capital, mas pode se tornar um capital. Então, ainda assim, são classes. Tudo isso é classe oprimida. Agora, tratando sobre isso, sobre essa coisa em si, o resto, né, que eu foquei num pouquinho só. No resto vai ser até mais rápido. É lógico que isso é uma merda. É lógico que isso é horrível. E realmente vai gerar um grande prejuízo para as pessoas mais necessitadas da classe oprimida. Só que isso, novamente, é apenas mais uma demonstração, mais uma política, mais uma coisa natural, normal e corriqueira do capitalismo. As coisas encarecem, os monopólios vão se formando, os oligopólios vão se formando e vão se concentrando em conglomerados. E é isso, cara. Acontece. Eu dei esse exemplo no outro vídeo, cara. Pega uma garrafa de refrigerante e olha lá se não é da Coca, velho. Até a água agora é da Coca, porra. Então, você tá entendendo? Essa é a tendência. Abre uma rede social. A maior chance que essa rede social seja da Meta. Lógico. Tem várias redes que não são. Mas das maiores redes sociais, todas são Meta. Ah, mas tem o Twitter. O Twitter é uma das menores que tem. Uma das menores que tem. Então é isso, cara. Essa é a tendência. O que eu posso fazer? Não sou eu que tô defendendo esse sistema, é vocês. Então lidem com vocês com essa pica aí, né? Não é eu. Como o ESG se tornou uma força poderosa no mercado, outra prática também ficou muito popular: o greenwashing, ou lavagem verde. Quando uma companhia tenta surfar na onda da sustentabilidade através da publicidade, mas sem ter na sua prática a real responsabilidade e o cuidado. Isso é o que eu já comentei. O motivo é o mesmo, amenizar tudo isso e tirar uma boa imagem no público que pode até mesmo gerar em mais consumo. Então também tem esse motivo que não só é a burguesia tentando amenizar as revoltas, e tem outra questão que eu deixei de falar também, que é aumentar as vendas. Isso, greenwashing é a mesma coisa que, sei lá, pink money, por exemplo. E aí tem outras variações disso. Então, é isso, cara. Se repete, é capitalismo. As coisas são repetitivas. Eu me sinto aqui repetitivo para um caralho, porque todo vídeo eu falo a mesma coisa. Pra mim é tudo a mesma coisa que eu tô falando. O que é a mesma coisa que eu tô falando? Liberdade pelo amor dos deuses, ou de Deus, ou do que se quiser acreditar aí nessa buceta. Liberdade, cara. Porque tudo que eu tô falando aqui é porque existe hierarquia. Então pra mim é tudo a mesma coisa, porque é repetitivo pra caralho. Toda hora você vê a mesma coisa, só que de jeitos diferentes, sabe? Mas enfim. Com seus produtos ou serviços, passando uma imagem falsa, simplesmente para parecer sustentável. A pesquisa global, com investidores 2023 da PwC, multinacional de auditoria e consultoria, afirma que para 98% dos investidores brasileiros, os relatórios corporativos de sustentabilidade contêm informações não comprovadas. As A mesma coisa que eu já pessoas comentei. vão acabar fazendo interpretações errôneas e precipitadas a partir das empresas, vão tomar decisões, vão, entre Meu aspas, caralho. carimbar as Pô, fiz muita merda seguida aqui. Pera aí. Fiz muita merda seguida aqui. Vou ter que dar uma parada.
Bom, vamos lá, eu sou um mongoloide, cara. Eu taquei água aqui nos bagulho e derramei café seguido, velho. Enfim, vamos continuar. Empresas como sustentáveis, fazendo esse carimbo, elas vão deixar de fazer cobranças. E para as empresas, então, é bastante conveniente essa agenda, porque ela tem o bônus de já ter sido percebida como sustentável e não tem o ônus. Aqui, né, essa charge aqui, mano, ela é real, tá? Isso aqui é real. Só que isso não deslegitima. Não tira a legitimidade da causa. Só demonstra como capitalista é uns filhos de uma puta. E como que esse sistema não funciona. E, eventualmente, ter que fazer as mudanças. Por exemplo, fazer promessas para o longo prazo. Então, uma empresa, por exemplo, que se compromete a ser carbono neutra em 2050. Bom, 2050 é daqui a 30 anos, né? O CEO da empresa não vai estar lá. Provavelmente Eu acho que esse é um bom momento para eu dar aquele ponto que eu falei que era bom, que eu ia deixar para depois. Se nós estamos percebendo que temos o capitalismo gerou um problema, na real, é mais a industrialização junto do capitalismo, né? Então, o capitalismo é porque são duas coisas que são inseparáveis, né? Mas enfim, tudo isso gerou poluição e problemas climáticos, que são inegáveis. São inegáveis. Um ponto desse é inegável uma coisa dessa. Gerou esse problema. Bom, nós estamos há um tempo tentando resolver isso dentro do capitalismo. Tentando sermos um capitalismo sustentável. Tentando fazer com que a população seja consciente e haja individualmente para amenizar as catástrofes climáticas. Dado que isso não tem funcionado, será que a gente insistir na mesma coisa vai dar certo? Provavelmente não. Eu tô então aqui concordando com o vídeo dizendo vamos parar de fazer essas porra ESG e poluir que dá até o... Tá, não. Isso é burrice. Mas o que eu estou querendo dizer? Você já parou pra pensar em mudar o sistema que causou isso? Porque se nossa produção for visando não o lucro, mas o bem social comum, a gente muda muita coisa. A gente muda coisa pra caralho. E essas questões ficam muito mais fáceis de serem resolvidas. Porque todas essas questões, toda essa poluição, ela não é necessária. Tem muitas poluições que são desnecessárias, mas elas são mais lucrativas. Como, por exemplo, a questão de gasolina. A gasolina, ela é um combustível que está ultrapassado, cara. Você não precisa usar gasolina. E aí, quando não é a gasolina, você tem os carros elétricos que são caros para um caralho. A gente poderia ter carro elétrico a tempo para um caralho, mas por que a gente não tem carro elétrico? Porque é horrível pra burguesia, cara. Eu dei um cuspão do cara. É horrível pra burguesia você perder esse monte de dinheiro que é o que o petróleo vai gerar. Então, tipo, foda-se que a gente vai estar poluindo e matando pessoas com isso. Irmão, a gente vai ganhar dinheiro com isso aqui. Então foda-se. E aí tem vários... Enfim, é isso, cara. Várias dessas situações que nós vamos ter isso. Então, num mundo em que nós produzimos visando o bem social, isso não aconteceria. Estamos usando combustível aqui. Descobrir uma forma melhor, mais eficiente e menos poluente de usar. Parou de usar combustível, acabou. Já era. Pronto. É assim que iria funcionar, entendeu? Mas enfim. Vai estar lá, os investidores que estão comprando essa promessa também não estarão lá. Então, empurra um compromisso lá para frente, muitas vezes, sem colocar metas intermediárias, né, sem dizer... Eu acho que esse é o argumento que pega mais, não pra gente como do Brasil para lá, que estão cagando pra essas questões, não devem nem acreditar que aquecimento global existe. Mas para pessoas que são preocupadas com essas questões, mas insistem em defender o capitalismo. Seja... isso aí normalmente vão ser liberais, então seja liberais mais à direita, ou seja liberais mais à esquerda, aquele liberal que já tá com um pezinho no bagulho mais socialista de verdade, só que ele ainda tá, não, mas isso é extremismo. Cara, quer saber? Tem que ser extremo mesmo, porque a gente tá pra morrer nessa desgraça. Isso é um argumento mais pra essas pessoas. Como chegar lá? Então passa a ser uma promessa vazia. É possível notar mais algumas contradições estranhas no ranking ESG que não podem passar despercebidas. A Tesla, por exemplo, uma das maiores montadoras de veículos do mundo, é reconhecida como a empresa que está revolucionando o mercado através dos carros elétricos, mas no ranking ESG está apenas na posição 47
entre mais de 90 companhias da indústria de veículos. Sua nota, seguindo os parâmetros ESG, está no mesmo nível de risco que a Philip Morris, conhecida marca de cigarros, e que grandes franquias de fast food, como o McDonald's e o Burger King. Uma ramificação da estratégia da agenda ESG foi adentrar também no dia a dia das... Eu já ouvi alguma coisa em relação a que também a geração de energia pode ser poluente. Então pode ser por causa disso aí. Pode ser que seja por causa disso aí. E pode ser também uma questão de realmente alguma coisa envolvendo interesse, porque aí eu já não entendo muito que isso é realmente algo complexo, que a gente não pode sair falando como esses conservadores fazem, sem ter muita noção. Mas a relação do Elon Musk com o resto da burguesia mais internacional, sabe? Da elite internacional. Eu acho que é uma relação um pouco mais complicada. Ele parece tipo burguês solitário, sabe? Então talvez ele não seja muito bem quisto por causa disso. Por exemplo, como eu acabei de falar, o que eles não queriam é que nem tivesse carro elétrico. Então, às vezes... Só que o que o Elon Musk fez? Cara, a gente tem um mercado não explorado e por mais que todo mundo não queira que faça isso porque é melhor ganhar com petróleo, eu vou fazer porque eu vou ser o único que vou ganhar com isso e pau no rabo de todo mundo. Então, eu acho que ele pode ser mal visto por causa disso. Eu acho que ele pode ter esse baixo ranking por causa disso. Então você tá dizendo que esse ranking aí ele não é limpo? Provavelmente não, cara. Provavelmente não é algo mais honesto do mundo. Eu não apostaria nem um centavo na honestidade de algo desse tamanho. Então, não apostaria mesmo. E, de novo, isso não tira a legitimidade da causa de maneira nenhuma. Não tem nada a ver com a causa. Através do método DEI. Diversidade, equidade e inclusão. Que visa formar uma cultura empresarial mais inclusiva e se tornou referência para muitos empregadores. Tema diversidade, equidade e inclusão é de extrema relevância, então nós temos todo um trabalho na entrada, ou seja, contratar de forma mais equânime, não é? Contratações de 50% e 50%. Isso nós falando com relação ao gênero, mas nós também olhamos as questões raciais, que nós temos uma minoria de negros ainda ocupando principalmente posições de maior senioridade e, claro, o gênero feminino ocupando também posições de liderança. Para isso nós temos objetivos ano a ano para chegar lá e fazemos esse acompanhamento. Afora todas as iniciativas que a BlackRock tem, então nós temos um debate muito transparente com relação à diversidade, à equidade, né, e à inclusão. Um estudo lançado em dezembro de 2023 apresenta o relatório da McKinsey & Company, realizado em nível global, com 1.200... Bom, isso eu não tô comentando porque eu acredito que eu só vou me repetir se eu comentar sobre isso e eu quero acabar a porra do vídeo. Então, tudo isso eu já comentei. 265 empresas em 23 países, sobre equidade de gênero e diversidade. Abre aspas. Em cada um dos nossos relatórios, 2015, 2018, 2020 e agora, em 2023, foi encontrada uma tendência de crescimento contínuo, rastreando uma representatividade cada vez maior de mulheres nas equipes de executivos. Fecha aspas. A intenção da pesquisa é tentar provar que há uma relação direta entre diversidade corporativa e performance financeira. Recentemente, uma notícia causou bastante polêmica nos Estados Unidos. A FAA americana, Administração Federal de Aviação, na sigla em inglês, equivalente à ANAC no Brasil, criou uma iniciativa chamada de Programa Nacional de Extensão para a Diversidade e Inclusão, que estabeleceu cotas para a contratação de pessoas com deficiência. A Boeing, por exemplo, é uma das companhias que adota o DEI e, em seu último relatório, revelou que 7,7% dos seus funcionários têm alguma deficiência. That makes it sometimes difficult to sort of step back and remove yourself from the culture and just look philosophically at what's going on and to examine, okay, what does it mean? What does diversity, equity, inclusion mean? What do those terms mean? Because diversity sure looks a lot like uniformity of thought.
equity sure looks like it is completely throwing out the old notion of equality, the Martin Luther King notion that we're going to judge people not by the color of their skin, but by the content of their character. Now it looks a lot like we are going to judge people by immutable characteristics, by their skin color, the way they were born into the world, things they didn't choose, rather than on the basis of their actions or things they did choose. And inclusion sure looks a lot like exclusion. No Brasil, estudo feito pela plataforma LinkedIn entrevistou 1.117 profissionais sobre temas como racismo estrutural Tá, eu acho que eu preciso desse ponto, senão eu perco o timing aqui. Ele falou, é porque querem fazer uma relação direta entre representatividade, diversidade, todas essas questões, com desempenho, não lembro qual foi o termo que ele usou, mas basicamente é com desempenho empresarial. De novo, pode ser que eles estejam tentando fazer esse tipo de coisa, mas é lógico que isso não vai rolar. Isso não vai rolar. Porque não tem tudo isso. Não interfere. E é por isso que a maior parte das empresas tem resistência a fazer isso. Mesmo que a empresa vá lá e coloque cartazes, propagandas falando de igualdade de gênero, igualdade racial, não sei o quê. Se você olhar os funcionários, a maior parte é homem e a maior parte é branco, principalmente nos cargos de liderança. É o que acontece, cara. Não adianta, velho. Não adianta. Esses dias eu tava no daqui da onde eu moro, né? Também eu moro no cu de Minas, aí não vai ter, mas eu fui num McDonald's lá em Brasília, e aí eu vi eles botam um papel, pelo menos no que eu fui, tinha um papel embaixo, dizendo várias coisas e tudo mais, eu acabei lendo lá, né? Me interessa sobre política, acabei lendo essas coisas que tava lá, enquanto comia o meu sandubão. Aí eu falei, não falaram nada demais, nada inovador, mas nada, não erraram, fizeram nada de errado, beleza, tá ok. Mas eu tenho certeza, e eles estavam falando de igualdade de gênero, racial, acho que falaram até de etária, várias coisas nesse sentido. Mas se você olhar nos funcionários, nos cargos de liderança, tá óbvio, velho. É óbvio. É óbvio. Organizacional branca. A pesquisa destaca que 42% acreditam que os ambientes de trabalho não valorizam a diversidade nem promovem inclusão. E 44% percebem resistência à mudança. Diante deste cenário, abre aspas. O LinkedIn disponibilizará de forma gratuita na plataforma cursos sobre como combater o racismo no trabalho, linguagem inclusiva e outros pontos de diversidade e inclusão no mercado. Fecha aspas. Uma das consequências, previstas ou não, é a geração de tensão entre os grupos nas empresas, colocando colaboradores uns contra os outros por questões identitárias. Why are you focused there? Já isso aí é pura bullshit. É pura bullshit. Porque o que caralhos a empresa vai ganhar com uma coisa dessas? Se os empresários for ficar brigando, eles não vão trabalhar. O que a empresa quer é que eles trabalhem. Tá? Então, não tem isso. É porque eles vão querer aumentar a competitividade, porque eles vão se esforçar mais e vão gerar mais lucro. Irmão, a competitividade normal já é suficiente para isso. A competitividade que a reserva industrial qual que é? O Exército Industrial de Reserva, acho que é o termo correto. Exército Industrial de Reserva já é suficiente. O que é isso? É como você tem muitas pessoas desempregadas. Se você está em um trabalho e começa a pedir por condições melhores de trabalho, seu patrão sempre vai ter um argumento de que, se você não quiser, rua e tem mais um monte querendo. E na maior parte dos casos, esse argumento se aplica, principalmente para empregos mais tranquilos, que você não precisa de algum conhecimento muito profundo. E mesmo que necessite de faculdade e tudo mais, se você está achando que o emprego que eu tenho necessita de faculdade, mesmo assim, você sabe que vai ter muitas pessoas que têm a sua formação e estão desempregadas. Isso você mesmo já não faz parte desse exército industrial de reserva. Então, esse é o argumento. Então, eles vão ter sempre esse argumento. Eles vão ter sempre essa opção, porque ela é verdadeira mesmo. Então, eles sempre vão ter essa opção. Isso já é suficiente para fazer as pessoas trabalharem lá, mesmo que seja um trabalho
horrível. E a maior parte dos trabalhos são horríveis. A gente vai fazer o quê? Então é isso, cara. Agora, sobre essa questão de querer ficar falando, esse aí que vocês ficam falando de gênero, LGBTs e racismo e tudo mais, é só porque vocês querem fazer que brancos e pretos se odeiem, que LGBTs e héteros se odeiem, ou que homens e mulheres se odeiem. Não é, cara. Não é uma questão que é dividir as pessoas. É porque as pessoas já estão divididas. Já acontece essa divisão. Nós não estamos criando a divisão. Nós estamos analisando a divisão. E justamente porque a gente quer encontrar um problema. Se você tem um problema e você não analisa a porra do problema, você nunca vai solucionar o problema. Então a gente não pode ficar ignorando e falar, não, pra mim todo mundo é igual. Tá, filhão, mas não é assim que acontece. Então a gente tem que entender e olhar a realidade. Porque só se a gente olhar a realidade, olhar os problemas da realidade, que a gente pode um dia transformá-la. Não adianta não olhar porque isso é feio, então eu não vou olhar, eu vou ignorar. Não adianta. Why don't people do that better? I don't have any idea. I mean, it shocks to me. First of all, when we talk about diversity, one thing that is underspoken, it's very clear. I think more and more companies are focusing on gender diversity, still not enough. Everybody's focusing on ethnic diversity. And so it's just, you have to force behaviors. And if you don't force behaviors, whether it's gender or race or just any way you want to say the composition of your team, you're going to be impacted. E aí, tipo, eu acho irônico que ele esteja fazendo esse discurso sendo um burguês, homem branco, cis, provavelmente hétero. É engraçado ver esse tipo de discurso e eles estando nessa posição. E aí eu queria saber se os contratados deles realmente são tão inclusivos assim. Pode ser até que sejam, já que eles estão falando tanto assim, mas pode ser até que sejam. Mas isso não salva o capitalismo de maneira nenhuma. Em frente à Bolsa de Valores de Nova York, no distrito financeiro de Manhattan, está instalada a clássica escultura de bronze conhecida como o Touro de Wall Street, símbolo do mercado de ações em todo o mundo, que pesa mais de 3.200 quilos. Em 2017... Eu não consigo tancar as pessoas indo pra lá pra pegar na bola do touro, vai tomar no cu. Foi instalada uma outra escultura exatamente em frente ao touro, chamada de Fearless Girl, garota destemida. Pesando cerca de 110 quilos, encarando o touro de peito aberto e cabeça erguida. Essa nova escultura foi financiada pela State Street Global Advisors para enviar uma mensagem sobre a diversidade de gênero no ambiente de trabalho e encorajar as companhias a recrutar mulheres para sua mesa diretora. A placa abaixo da estátua afirma: conheçam a força da mulher na liderança. Ela faz a diferença. Era uma metáfora, simbolizando... Bom, falando, eu acho que um símbolo legal, a imagem é legal, tipo, você vê lá a menininha na frente do touro, é legal, mas não vai ter efeito nenhum, porque é o tipo de coisa que não faz efeito. Nós já temos uma boa consciência. A gente tem, lógico, essas pessoas que vão querer, né, ser contra, os caras que vão gostar de ser machista só porque... vai contra o que a maioria das pessoas está pensando e tudo mais, mas a maior parte das pessoas tem consciência de que existe uma desigualdade de gênero no mercado e que realmente é algo positivo você colocar mais mulheres em posições de liderança, e que elas não estão nessas posições de liderança não porque não são aptas, mas por questões realmente de opressão de gênero e tudo mais. Só que então a gente já tem essa boa consciência. Você colocar mais uma estátua lá não vai fazer, não vai mudar nada. Mas sim é um bom símbolo. Mas uma coisa também que eu acho que seria até melhor, cara, de se entender, como que também a gente vê que isso não soluciona o problema, sabe? Isso não soluciona o problema. Se o touro representa
o mercado, representa os capitalistas e a burguesia nesse sentido, representa a classe opressora, colocar uma menina na frente não muda nada. Porque mesmo que ela ainda queira fazer alguma coisa, mesmo que ela tente com todas as suas forças, ela não vai conseguir ganhar do touro. Agora, se fosse muitas pessoas ali na frente do touro, que obviamente ia ser logisticamente bem difícil de se fazer, um monte de estátua, mas aí sim é possível que a gente conseguisse derrotar esse touro. Tipo, você sozinho não consegue, mas você acha que você mais 50 pessoas necessariamente morrem pra um touro? Tipo, lógico, vai ser uma batalha difícil. Logicamente, vai ser uma batalha difícil. Mas pá, com uma estratégia, talvez ganhe, sabe? Então, é isso. O que essa metáfora que eu tô falando quer dizer? Por que eu acho que ela seria melhor? Porque você colocar mulheres em cargos de liderança, você colocar negros, LGBTs, deficientes, qualquer coisa em cargos de liderança, você fazer um capitalismo sustentável, você fazer qualquer uma dessas coisas, não vai salvar o problema, não vai fazer com que o capitalismo deixe de ter as suas incoerências intrínsecas, deixe de ser um sistema opressivo. Isso não vai fazer com que ele seja o que ele promete ser. Ele sempre vai ser o capitalismo da mesma forma. Então a gente tem que combater. E a gente só combate não com atitudes individuais, não jogando lixo na rua, não que a gente deva jogar lixo na rua. Mas não é porque a gente não faz isso que a gente vai salvar o mundo das catástrofes climáticas. A gente tem que se unir para derrotar esse problema. Então por isso que eu acho que seria mais legal um símbolo assim. Eu não sei vocês. As novas gerações diante do tradicional e antiquado mercado financeiro. A garota destemida, com apenas 130 centímetros de altura, frente a frente com um touro enfurecido com mais de 3 metros de altura, mostrava que apesar da evidente diferença de força e tamanho, a garota ali permanecia, enfrentando o adversário. Since the Paris Agreement, global banks have invested $1.9 trillion in fossil fuels. And the effects of climate change will become astronomically worse in the future. Our planet cannot be saved unless we leave fossil fuels in the ground where they belong. A new collective evolution of the human race, inspired and enabled by a sense of urgency from all of you. My world is melting. You think you have control, we actually have no control. I'm absolutely terrified to bring a child to this world. Is this how our story is due to end? A tale of the smartest species doomed by that all too human characteristic of failing to see the bigger picture in pursuit of short-term goals. Já alerto pra vocês. Isso aí vai ser um pouco cringe, na minha opinião. Escutem todos. De extinção eu entendo um pouquinho. Vocês caminham para um desastre climático. E a cada ano os governos gastam bilhões em subsídios para combustíveis fósseis. Imaginem se tivéssemos gastado bilhões subsidiando meteoros gigantes. É isso que vocês estão fazendo. Vocês têm uma oportunidade única. Enquanto reconstroem a economia... O dinossauro não tá nem falando no microfone, velho. O microfone tá no pescoço dele. E se recuperam dessa pandemia. Não escolham a extinção. Salvem sua espécie antes que seja tarde demais. O verdadeiro segredo. Bom, sobre todos esses discursos, eles não estão errados. Eu acho que seja até positivo que as pessoas tenham essa noção e por mais que seja zoada pra caralho, tem o seu valor a Greta Thunberg e não sei pronunciar o sobrenome dela correto. E, enfim, todos os outros que apareceram ali tem o valor do discurso ali, retirando os burgueses. É porque eu tô em dúvida sobre o cara que parece ser um ator ali, mas eu realmente tô em dúvida. Desculpa, cara. Eu vi um filme dele esses dias que era, mas eu tô em dúvida entre dois atores, que vocês provavelmente sabem quais atores que eu tô em dúvida, os nomes. E eu não quero falar errado. E meu telefone acabou a bateria, eu não posso pesquisar. Mas enfim, então tem seu valor isso tudo. Agora os burgueses, foda-se, porque né, como eu já falei sobre por que eles fazem esses discursos,
Mas independente, a única forma real não é fazendo crédito de carbono ou qualquer buceta que vocês vão inventar no capitalismo. A única forma real é a gente mudar a maneira que nós produzimos e que nós vivemos de verdade. Nós mudarmos o sistema que nós estamos vivendo. É a única forma de a gente parar essas mudanças climáticas e não escolhermos a extinção. Se a gente escolhe o capitalismo, a gente escolhe a extinção. O segredo da política é o controle da agenda pública, dos temas que devem e não devem ser discutidos, da decisão sobre o que fazer e o que não fazer. Mas além do poder político, há também o poder financeiro, em que os investidores privados determinam para onde vai o dinheiro. They said that the real problem wasn't poverty. It wasn't economic injustice. Rather, it was racial injustice and misogyny and bigotry. And guess what? That presented a once-in-a-generation opportunity for Wall Street. They could no longer be the bad guys, but instead could actually become the good guys just by adopting these woke values. Você se lembra do conceito? Exatamente, mas eles... Buceta, fizeram algo errado. Isso não faz com que eles deixem de ser exatamente o que o cara ali falou, né? É bem isso, mas... Isso não faz com que eles deixem de ser os vilões, por mais que eu não goste que você pense na burguesia necessariamente como vilões, porque eles são maus, não é exatamente isso. Mas enfim, Vamos lá, cara, tem mais 2 minutos de vídeo. Quando se consegue tamanha influência, podemos, sem dúvidas, dar o nome de poder. E neste caso, ele está na mão de poucas pessoas que não foram eleitas, que a população não escolheu, mas que estão influenciando muito nossas vidas. Mesmo. E é por isso que nós falamos que a democracia burguesa é uma farsa. E que nós vivemos na ditadura da burguesia. Porque não importa o que os políticos, quais políticos são eleitos, o que eles realmente querem, o que vai imperar é a vontade da burguesia. Você está argumentando contra o seu sistema. É incrível. Mesmo sem percebermos. Assim, passo a passo, a estratégia da agenda ESG tem conseguido sucesso, concentrando poder em uma pequena elite, impondo suas verdades e influenciando a vida de todos nós. Isso literalmente é capitalismo. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenham cuidado. Pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar. Por isso que eu falei da estética, né? Tipo, só ilumina uma parte do rosto dele. A estética é boa, cara. Eles têm grana pra fazer, tipo, tecnicamente é um bom trabalho. O problema é o conteúdo, né? E, enfim, eu acho que é isso. Eu não tenho mais nenhum ponto pra dar. Já dei todos os pontos que eu tinha... tudo que eu tinha pra falar, né? Até porque se com 1h30 falando eu não conseguisse, é incompetência também, né? Vamos ter que assumir isso aí. Mas enfim, como é que vocês acharam desse formato de dividir? Eu acho que seria chato dividir em 3, mas o que você acha? Não, por mim era tranquilo dividir em 3. Podia ser 3 de meia hora, ou não, queria que fosse um de 1h30 mesmo, foda-se. Pelo menos, por mais que tenha sido grande, eu tô vendo que pelo menos é melhor eu ver que o vídeo basicamente tem o tamanho do vídeo, o que eu vou gravar vai ficar 3 vezes maior. Para mim já é um avanço. Antes tava ficando 4 vezes maior, então já tô diminuindo alguma coisa. Você vê como que a situação tá foda. Mas é isso, é porque eles usam muito do Gash Gallup, que eu não vou explicar aqui, né? Se você quiser essa pesquisa. Mas é isso, cara. Eles usam muito disso. Então, pra rebater esses argumentos, eu demoro mais tempo do que eles pra falar. E eu acho que eu também sou um pouco prolixo. É um pouco de falha minha mesmo. Mas enfim, é isso. Isso é uma coisa que eu fico pensando. Será que eu tenho que abordar todos os pontos? Ou posso deixar alguns pontos sem abordar? Só que eu fico pensando, se eu deixar de abordar esse ponto, vão achar que é porque... lá, o esquerdista se calou porque ficou sem o que falar, não tinha o que falar. Sendo que eu tenho a resposta, sabe? Mas enfim, é isso. Eu não vou precisar ficar pedindo, vocês sabem o que vocês têm que fazer. Like, comentário, dislikes, se inscrever, os caralho a 4. É isso, falou e até o próximo vídeo. Não teve 1 hora, teve 59 minutos apenas. Então é isso aí, falou e tchau.